Oi pessoal, tudo bem? Marco Paulo Lara de novo para mostrar para vocês aqui mais um planejamento ortodôntico virtual, né, um setup virtual, um caso clínico de uma relação de classe 2, divisão 2, com uma retroinclinação dos incisivos superiores, esse caso aqui que eu vou mostrar para vocês. O paciente chegou com uma queixa de um degrau, né, dos laterais em relação às centrais, principalmente por conta da retroinclinação dos incisivos superiores. Um caso relativamente tranquilo de tratar com os alinhadores, mas o objetivo de hoje é mostrar uma ferramenta muito interessante do CleanCheck para controle de raiz, de torque. Tá bom? Então eu vou sumir aqui para mostrar para vocês um pouquinho sobre esse detalhe. Observem esse CleanCheck, né, esse setup. Vou voltar aqui para o início, para mostrar para vocês essa relação de classe 2, divisão 2, né, com uma sobremordida acentuada e também uma retroinclinação exacerbada aqui do 11 e do 21. E aqui está a queixa da paciente, esse lateral saindo, assim como esse também, né? São os movimentos prioritários para esse CleanCheck. Do lado esquerdo, uma leve relação de classe 2, mas uma vez que eu corrijo a inclinação vestibular desses dentes, dos incisivos superiores, vestibularizando um pouquinho essas coroas, eu permito a vestibularização desses dentes inferiores, e aí facilmente eu chego numa relação de classe 1 aqui, com uma intercussidação melhor do lado esquerdo. Tá? Então o antero-posterior aqui não é uma preocupação. Desse lado, uma boa relação de classe 1, né, e que será mantida também ao final do planejamento. Tá bom? Eu quero mostrar para vocês essa ferramenta aqui. Ó. Esse ponto azul, esse traço azul aqui no CleanCheck, mostrando o Power Read. Né? O Power Read é uma ferramenta que a gente tem do CleanCheck, que nos dá a possibilidade de um controle melhor da raiz, do torque radicular. Tá bom? O Power Read, deixa eu voltar aqui para falar um pouquinho com vocês. O Power Read é como se fosse uma bolha positiva, né? Internamente à placa. Se a gente pegar o alinhador por dentro, a gente vai observar um alto relevo nessa região, como se fosse uma bolha positiva, em contato com a vestibular cervical dos incisivos superiores, né? Para nos ajudar no controle da raiz do torque. Tá? Vamos pensar comigo aqui. Ó. Quando a gente tem os incisivos superiores muito retroinclinados, a gente tem a coroa paralingual e, obviamente, a raiz com torque vestibular excessivo. Tá? E aí, quando a gente vai fazer o tratamento com os alinhadores ortodônticos, em que o plástico, assim como com a ortodontia convencional, em que o apoio da força é na coroa do dente, seja com bracket, seja com os alinhadores, eu tenho sim um ponto de aplicação de força, pela palatina, no caso do bracket, né, o fio passando pelo vestibular, tensionando e trazendo a coroa para vestibular, e no caso do alinhador, o plástico colocando um ponto de pressão na coroa, e melhorando essa inclinação vestíbulo-lingual da coroa, né, inclinando a coroa para vestibular. Só que, nesse caso, eu tenho a paciente já com a raiz bem vestibularizada, um torque excessivo de raiz. Tá bom? Então, de novo, vou mostrar para vocês aqui, vou voltar aqui no meu CleanCheck para mostrar para vocês, veja aqui pela tabela de movimento, essa tabela aqui de baixo, ó, se vocês observarem aqui na região inferior, eu tenho aqui a tabela de coroa, mudei agora, ó, a tabela da coroa dentária, e aqui eu mudo para raiz. Então, olha só, o último item aqui é uma inclinação vestíbulo-lingual de raiz. Né? Então vejam, o 11 e o 21, olha, o 11 tem uma inclinação lingual, um torque lingual de raiz proposto de 10,2 graus de torque lingual para essa raiz. E o 21, 8,4 graus de torque lingual de raiz. Tá? Por que isso? Observem lá, ó, vou pegar aqui só o arco superior. Se eu tiver uma coroa retroinclinada e colocar o meu ponto de força no alinhador, na coroa, por palatina, para que ela faça esse movimento de vestibularização, ó, eu preciso sim controlar a região cervical com um ponto de aplicação de força por vestibular, para que eu crie um ponto, um binário de força, jogando a raiz para o centro do osso, tirando a raiz de mais próximo da cortical vestibular. Tá? Então, na verdade, o Power Read vai ser o meu controle do movimento radicular para criar um ponto de pressão cervical e concomitante ao ponto de pressão palatino incisal, para que eu jogue sim a coroa para vestibular e a raiz para lingual, para que eu leve essa raiz para o centro do osso. Tá bom? Então essa é uma ferramenta muito interessante. A gente lança a mão, no caso dos alinhadores Invisalign, o CleanCheck já oferece essa ferramenta.
Mas é fácil a gente pensar que quando a gente quer, nos alinhadores feitos no próprio consultório, quando a gente quer um movimento de raiz, o de coroa, como a gente já disse, é mais fácil, porque o plástico vai abraçar a coroa e a gente vai pôr um ponto de aplicação palatina nos incisivos superiores, inclinando a coroa para vestibular. Então eu crio, através de uma bolha, né, através dos alicates, um ponto de pressão, já que os softwares que a gente utiliza para fazer os alinhadores in-house, né, no nosso consultório, eles não têm ainda essa inteligência toda para criar um sistema de força combinário, né, combinada. Então a gente precisa sim criar nos nossos alinhadores um ponto de aplicação por vestibular mais próximo da região cervical, para que ele faça o controle do torque radicular da raiz nesses dentes que estão retroinclinados. Tá bom? Aproveito para chamar a atenção para o recorte. Né? Nesses casos, a gente opta por fazer o recorte mais alto. Deixa o plástico abraçando um pouquinho a gengiva, né? Porque quanto mais para cima eu tiver um ponto de aplicação de força, maior o controle radicular e melhor o movimento que eu vou fazer nessa região anterior. Tá bom? Então essa é a dica de hoje, um controle de torque, o melhor controle do movimento de torque de raiz, onde a gente cria um binário de força na coroa dos incisivos superiores. Tá bom? É isso que eu queria mostrar para vocês. A gente se vê em breve com mais uma dica, tá bom? Um abraço.